O item que a gente vai falar nessa aula, definitivamente, pra mim, é um dos melhores itens do ArchiCAD. É uma das coisas que mais deixa seu modelo bonito, que mais dá aquela cara de um projeto real, muito bem pensado pro cliente, e além disso, traz aquele toque, sabe? Aquele toque técnico pro seu projeto, independente do momento de projeto que você esteja, seja no levantamento, no estudo preliminar, no anteprojeto, ou até no projeto executivo. E esses itens são as tomadas. Eu sei, você pode estar pensando: Anabela, por que eu vou colocar tomada no estudo preliminar? Que a tomada, meu querido, a tomada dá outra cara pro seu modelo. A tomada, ela é tão presente na vida cotidiana do seu cliente, seja você brasileiro, seja você qualquer pessoa de qualquer outro país, que a gente tá acostumado a sentir que o ambiente é real quando a gente vê coisas similares, coisas que a gente veria no nosso dia a dia, que a gente veria no nosso cômodo. E o que a gente mais tem nos nossos cômodos? As tomadas. Se isso daí não é motivo suficiente para você já começar a pensar em modelar essas tomadas, eu não sei que outros motivos você precisaria para modelar elas. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o melhor objeto do ArchiCAD, as tomadas, e também como utilizar elas da forma mais inteligente possível dentro dos seus modelos. Oi, eu sou a Bela e dentro desse canal eu tenho o objetivo único de te ensinar a ferramenta mais incrível do universo BIM para nós arquitetos, que é o ArchiCAD. E se você chegou aqui exatamente nesse vídeo, eu tenho que te dar bem-vindas a essa playlist maravilhosa de ArchiCAD para iniciantes, onde eu estou ensinando do absoluto zero de como trazer referência, de como modelar, quais são as melhores ferramentas, quais são as ferramentas mais avançadas, quais são as formas diferentes de você ver o ArchiCAD, configurar tudo. E obviamente tudo está nessa playlist bonitinha, e essa aqui é a nossa 15ª aula, e eu tô achando impressionante acertar todos esses números. Então, se você já chegou chegando, já deixa seu like bonitinho pra falar pro YouTube que esse conteúdo aqui é relevante para outros arquitetos aprenderem as ferramentas BIM, inclusive uma ferramenta BIM que foi feita para nós. E já aproveita e já se inscreve no canal e ativa a notificação no sininho, porque afinal de contas, essa é mais um vídeo dentro de uma playlist toda bonitinha e estruturada, que inclusive eu recomendo que você veja desde o começo, se você não tiver visto. Mas também, se você tá acompanhando aqui e ainda não tá inscrito, chegou a hora de você se inscrever. E como toda semana a gente tá liberando conteúdo de primeira mão e de primeira linha pra vocês, nada mais justo vocês se inscreverem, né? Não é? Não é não? Então se inscreve aí. E a aula de hoje vai ser relativamente curta, porque eu vou apresentar para você um dos meus objetos favoritos, um dos itens que eu sempre coloco nos meus projetos, e um item que eu acho que você deveria começar a colocar nos seus. Pelo menos eu falo isso para todos os meus alunos, sempre incentivo eles a colocarem as tomadas desde a primeira missão, que é uma missão aí de estudo preliminar, porque a cara que dá do modelo 3D, de um tour virtual, de uma apresentação, de vistas, nem que seja humanizada, com essas tomadas, é outro patamar. É simplesmente outro nível. Por isso que eu incentivo você também, mesmo você não sendo meu aluno ainda, eu incentivo você a colocar essas tomadas também. Então, sem mais delongas, bora pra telinha do ArchiCAD. E aqui estamos com o nosso projetinho que foi modelado aí nas nossas 14 últimas aulas. E dentro dessa aula a gente vai de novo voltar para a ferramenta Objeto, que é essa ferramenta aqui, ó, que tá com a cadeirinha bonitinha. Essa ferramenta, naturalmente, quando a gente já entra nela, ela já abre aqui as definições e com, por exemplo, um item que pode estar dentro da sua área de transferência imediata, né? Que provavelmente foi o último item que foi aberto aqui dentro desse arquivo. O que até então tá tudo bem, porque isso é uma coisa relativamente normal. E pra gente acessar a biblioteca mais profunda da ArchiCAD, como eu já mencionei em outras aulas, a gente precisa vir aqui nesse símbolozinho, nesse fiotinho de rato que fica aí no cantinho superior, escondidinho, né? Não parece um ratinho assim, escondidinho? Então, a gente tem que ir lá ou acessando o atalho Ctrl T. Então aqui, com a ferramenta Objeto selecionado, você pode tanto clicar Ctrl T e aparecer a definição, como você pode clicar no fiotinho de rato e aparecer a definição também. E aqui, para a gente encontrar esse objeto de tomadas, a gente vai utilizar essa barrinha aqui, ó, superior de busca. Quando a gente ativa, ela habilita aqui esse lugar onde a gente pode digitar, e aqui a gente vai digitar tomada. No primeiro momento, você pode achar que todos os itens que estão aí são completamente inúteis para tua vida, e eu vou te dar
razão, porque já basta o AutoCAD e o SketchUp fazendo você modelar um negócio no 3D e fazer outra coisa no 2D. Não vai ser assim que a gente vai trabalhar dentro do Arcade, tá bom? Ok, combinado? A gente vai buscar por um item um pouquinho mais adiante, que é um item 3D e que tem aí já condicionado o 2D de forma automática dentro dele. Então aqui a gente vai scrollar para baixo. Vamos pular um pouquinho esse daqui, ó, esse interruptor BR aqui 26. Por quê? Porque a gente vai ter tanto essa tomada baixa quanto essa tomada média. Isso aqui é muito interessante, principalmente para você já começar a entender o nível de parametrização desse item, porque esse é o mesmo objeto, só que com a diferença da altura de inserção. Que enquanto a gente tem aí um elemento inserido a 30, que seria uma tomada baixa, ele tá super clarinho aqui, ó, bonitinho, sem nenhum preenchimento. A partir do momento que a gente muda a altura dele, ele já pinta metade, que é o correto, né, de uma representação de uma tomada média. E assim que a gente vai para, por exemplo, uma altura um pouquinho mais alta, de uns 2,20, a gente tem a pintura completa. Aí, como se fosse uma tomada alta. E se isso não te deixou já feliz, assim, com um sorriso de um canto do rosto até outro canto, nada te deixa, tá? Você deve estar meio que sem coração, ou, né, deve ter terminado com a namorada, sei lá, mas isso daqui é motivo de felicidade para todo arquiteto, tá? Só diga-se de passagem. Principalmente o arquiteto que tá há 10, 15, 20, 30 anos, igual alguns alunos meus dentro do CAD. Motivo de felicidade, ó, sorrisinho daqui até aqui. Só que esse item não para só por aí. O fato dele ter aqui dentro das suas configurações essa definição de altura já é uma coisa muito legal, mas é interessante você perceber que aqui dentro do próprio 2D a gente tem uma caixinha, tá vendo? Que tem o símbolo da tomada e uma caixinha. Pois é, clicando aqui em OK, já deixando na classificação correta, né, que tá de tomada, e também deixando aqui no vegetal correto de elétrica, a gente pode dar um OK e a gente pode inserir esse elemento. E você vai perceber que ele já vem aí certinho, né? Que eu já coloquei propositalmente em cima da minha camada de revestimento. E se a gente selecionar esse item e for no F5, isolar esse item no 3D, a gente vai ver a caixinha bonitinha. Ou seja, para os fanáticos em compatibilização, em mostrar todo o detalhamento, em passar um corte, cortar a caixinha na tomada, tua vida tá feita, meu amigo. É isso aí, tua vida tá feita. Você não vai ter que fazer mais esses detalhamentos malucos não, porque o ArchiCAD já vai te dar isso aí, ó, automaticamente. E aqui, quando a gente entra neste item, a gente tem muito mais definições legais para você entender. Então, com o item aqui inserido, vou até criar uma copiazinha, né, só para criar uma variedade. Então, enquanto estou movendo dentro da paleta flutuante, eu vou pressionar o meu Shift para ele se manter no eixo X e clicar no Ctrl, só clicar, tá? Não precisa pressionar não, só clicando no Ctrl você vai ver esse maisinho. Então eu tô com o Shift pressionando e só clica ou não clica no Ctrl para aparecer esse maisinho do lado do cursor. Isso permite a gente habilitar aqui e mover numa certa distância correta. Então aqui, tô selecionando um item bonitinho, vou dar um Ctrl T e vou abrir essa paletinha aqui de definições, onde a gente tem aí uma das coisas mais legais desse item, que é a possibilidade de você escolher tanto uma caixa de 4x2, quanto outra caixa de 4x4. Isso habilitando diversos módulos diferentes. Então, numa caixa 4x2, você tem um módulo, você tem 2 módulos, você tem 3 módulos, você tem um módulo vertical, você tem 2 módulos verticais, você tem o módulo vazio, né, que seria basicamente aquelas tampinhas simples, e você tem como rotacionar a sua tomada. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer 3 módulos de tomada, só que eu quero deixar ela na horizontal. Então, já tá aqui na horizontal. E eu posso deixar, por exemplo, um módulo de tomada, outro módulo de interruptor e outro módulo, não sei, vou colocar aqui USB, tá? Quando dou um OK, o que acontece com a tomadinha, ele já fica aí com nível de detalhe. Mano, eu não me canso de ver como que esse item consegue ficar tão detalhado. Olha aqui só a quantidade de detalhe que você tem dentro desse módulo e obviamente que isso você pode brincar em elevação, em 3D, deixando super, né, super bem elaborado. Além disso, né, dentro desse mesmo item a gente pode entrar em uma definição 4x4 e aí segue exatamente a mesma lógica. Ah, eu quero ter 2 módulos, 2 de tomada e eu quero deixar numa caixa 4x4, só que na vertical. Tadã! Tadã! Tadã!
deixando tudo prontinho aqui para a parte de tomadas. E obviamente que a gente pode fazer a mesma coisa com interruptores. Então vou fazer de novo, vou criar uma cópia aqui a uns 20 centímetros, vou vir, vou mudar 4x2, vou deixar 2 módulos e vou colocar, por exemplo, 2 interruptores. Isso aqui seria uma formatação que eu pessoalmente gostaria de ter, porque eu gosto de ter interruptor na bancada para ligar aqui, por exemplo, LED de armário e tudo mais. E se você gosta de outro lugar, tá tudo bem, é só deixar no lugar que você queira. Então, aqui já ficando muito bem detalhado, e óbvio que se não bastasse isso, a gente ainda pode pegar, criar até uma cópia e dentro do Ctrl T, a gente pode falar que ele não vai ser numa posição de parede, mas sim de pavimento. Então, deixando aquelas tomadas que tem, por exemplo, uma caixinha de acesso, tá vendo? Eu sei que isso aqui é bem década de 80, né? Isso aqui me lembra uma vez que eu fui fazer uma entrevista no Banco Safra e tinha várias das tomadas no chão. Sei que não é tão utilizada, mas tem alguns escritórios aí, principalmente comerciais, que ainda utilizam isso. O que é bem interessante de um item do Arquicad se adaptar a essa realidade nossa brasileira. E óbvio que a gente pode instalar isso aqui em qualquer lugar, então vou, por exemplo, vir trazer para cá, vou rotacionar esse item aqui na rotação, colocando 90, 270 graus, aí ó, bonitinho, e aí posso colocar essa tomadinha encaixando na parede, certinho, na altura, por exemplo, que eu teria de um ponto. Tá? Por que isso, Bela? Porque eu quero mostrar para você exatamente o que a gente consegue fazer com um item desse, tanto aqui no nosso 3D, quanto em planta. Então aqui em planta, né, por mais que a gente não esteja vendo, a gente pode vir selecionar o nosso forro, clicar com o botão direito do mouse e esconder os vegetais, né? Eu já expliquei sobre isso um pouquinho na última aula, também tem vídeo aqui no canal explicando mais sobre os vegetais, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E quando a gente esconde o vegetal, a gente consegue ver os itens com muito mais, né, definição. E olha o que a gente tem aqui. Exatamente elas, as tomadinhas. Com o interruptor já marcando, por exemplo, aqui qual que é o circuito que tá ligando. Então, se eu tivesse um circuito de LED e que eu quisesse nomear esse circuito de LED aqui como LED, né? Qualquer que seja assim, quando desse ok, ele traria o texto pra mim. E óbvio que, às vezes, quando a gente tá em uma planta um pouquinho maior, né? Eu tô trabalhando 1:50, mas se eu fosse detalhar, eu estaria talvez trabalhando numa 1:20, que aí ficaria bem certinho, né? O texto. Mas quando a gente tá trabalhando numa planta um pouquinho maior de 1:50, aí é interessante a gente selecionar o item e ir nesse cursorzinho aqui rosa, tá? Tem que vir no rosa. Então aqui no cursorzinho rosa, a gente consegue simplesmente selecionar esse cursor e ó, movimentar esse item. O que é muito interessante, principalmente quando a gente tem 2 itens, né? 2 tomadas, 2 plugs, 2 caixas sobrepostas. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ao invés de uma caixinha 4x4, eu tivesse uma caixinha 4x2 de um módulo e logo acima eu tivesse, por exemplo, mais uma, né? Que eu vou colocar aqui a uns 50 centímetros, como se fosse alguma coisa que tá dentro do armário. Então aqui, tá vendo que eu tenho uma tomada alta, e essa tomada alta eu posso mover esse símbolozinho pra cá, e ó, fica uma representação legal, mostrando que eu tenho uma tomada média a 1,20 e mais uma tomada alta a 1,70. E óbvio que isso sem mudar muita coisa, porque eu posso pegar o mesmo item e falar que ele vai estar a 30 centímetros, ele vai se tornar uma tomada baixa na minha representação, que ele tá a 1,20 e se tornar uma tomada média na representação, e a 2 ele vai se tornar uma tomada alta nessa representação. Ou seja, é simplesmente o paraíso dos projetos técnicos, dos projetos executivos. Paraíso. E óbvio que isso dentro do corte não deixa a desejar, muito pelo contrário, ele já mostra aí a representação toda bonitinha, no último detalhe, só de você colocar esse detalhe dentro do seu modelo 3D. E agora eu quero saber de você, o que você achou desse elemento, se você usaria nos seus projetos, se você não usaria, se não usaria, por que não usaria também, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam gostar de saber que podem modelar tomadas, já com a representação 2D correta, já com a representação em corte correta, né? Tudo lindo e maravilhoso de uma forma muito, 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 muito fácil. E se você curtiu muito, 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 muito esse vídeo, peço pra você deixar nos comentários falando o que você achou e inclusive o que você tá achando, porque afinal de contas já tá na nossa 15ª aula e eu quero saber a tua opinião. Se você não quiser deixar nos comentários, pode me chamar lá no Instagram, que eu adoro receber mensagens de vocês também por lá e a gente pode conversar mais. Então é isso, pessoal.
Um beijo pra você e eu vejo você na próxima aula.